Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar, uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Boa tarde, ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Nós estamos aqui em mais uma segunda-feira recheada de conteúdo para vocês. E para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Sensi, formada em Relações Internacionais e mestre em Agronegócios. E junto com a Luciana temos uma empresa que atua diretamente com o agro nos bastidores políticos de Brasília. Vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, né, Lu? Com certeza, pessoal, mais uma segunda e a gente está começando aqui com vocês. Eu sou a Luciana, como a Ana já apresentou, sou sócia da Ana Paula e dupla de rádio dela aqui nesse novo projeto que a gente está com vocês. Estou muito feliz, a gente está no nosso 5º programa. Hoje, no dia 22 de abril, a gente está no nosso 5º programa. Lembrando que o programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo, é um programa quinzenal que acontece todas as segundas-feiras, quinzenalmente, às 14 horas, horário de Brasília. E o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho só dos bastidores da política de Brasília para vocês aí do agro. Vale lembrar que o nosso programa é feito que o nosso programa está no site da Rádio Agro Hoje, www.radioagrohoje.com.br, pelo aplicativo da rádio também e ao vivo pelo YouTube. Isso mesmo. E para quem não pôde acompanhar os últimos programas, todos eles estão disponíveis no canal do YouTube da Rádio Agro Hoje, para quem não pôde assistir. E também vocês conseguem recuperar eles pelas mídias sociais da Implantar, tá? O @ImplantarAgro. E vale lembrar que em cada programa a gente escolhe com muito carinho os nossos convidados que vão estar aqui. E o propósito desse programa é sempre despertar o seu interesse pela boa política, tirar as dúvidas corriqueiras de como que são feitas as políticas públicas que vão funcionar aí diretamente no seu município do agro, aí próximo à sua fazenda ou qualquer outro profissional que atue aqui no agronegócio. Sempre no bate-papo descontraído e trazendo esse bastidor tão especial das políticas que são formadas para vocês. Hoje o nosso tema é custo logístico brasileiro, um mal que precisa ser resolvido, tão importante para o agronegócio, o debate mais do que semanal aqui para a gente nos bastidores políticos, seja encontrando deputados no Congresso, seja nos almoços da bancada, ou diretamente com o Ministério da Agricultura e outras pastas, né? E para isso a gente convidou uma mulher que é determinada, que vem fazendo a diferença aí no município dela, dentro da porteira, para a fazenda dela, para a família dela. É produtora rural no Mato Grosso, engenheira agrônoma e atualmente a vice-presidente da Comissão de Infraestrutura e Logística da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Boa tarde, Luana Belusso, bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lu. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, adorei. E boa tarde a todos os ouvintes. Lu, nós que agradecemos a sua presença, a gente já se conhece, como a Ana falou, né? A gente sempre convida pessoas que por algum motivo passaram na nossa vida, enfim, mexeram com a gente, obviamente, tecnicamente, mas não só nesse sentido, né? No sentido também de gostar da pessoa, de entender o trabalho dela por trás ali, de ter um pouquinho dessa vivência. E com você foi isso, né? A gente já se conhece há um tempinho, você é uma pessoa muito querida, nos conhecemos no Mato Grosso, lá no início da pandemia, né, Luana? Daí já aconteceu muita coisa na sua vida após isso, e hoje, pegando já um pouquinho dessa apresentação que a Ana fez sobre você, a gente quer começar o programa trazendo aqui a sua experiência na fazenda, né? Você foi uma
você tem uma formação aí de engenheiro agrônomo, mas não foi atuar em alguma empresa, enfim, ou até foi, eu não sei, quero que você conte para a gente, mas hoje você atua na sua propriedade. Como o Mato Grosso é muito grande, eu quero que você conte para a gente onde fica a sua propriedade, o que vocês produzem lá, se é uma propriedade familiar, tá você e seus irmãos, contar um pouquinho da Luana produtora, antes da gente entrar lá na Luana política, na Luana CNA. Sim, será um prazer. Então, Luana Belusso, começa com a história dos meus pais, né? Meus pais vieram para o Mato Grosso em 84, então esse ano faz 40 anos que eles estão aqui. E desde então, meu pai veio através de uma empresa para trabalhar em uma propriedade. E aí, com a ajuda de um tio meu pai começou a plantar depois de um tempo. E aí, os nossos finais de semana, né, nosso lazer aqui no Mato Grosso era ir para a fazenda, e onde a gente reunia família, tio, tias, primos, e lá a gente passava todo o final de semana. Então, eu digo que a realidade da agricultura está na minha vida desde muito nova, muito cedo, né? Então, eu tenho essa foto pequenininha na frente das máquinas, colhendo, sabe? Então, tá na minha vida desde então. Eu moro hoje em Sorriso e a nossa propriedade atualmente pertence ao município de Novo Biratã, que é um município vizinho aqui de Sorriso. A primeira propriedade nossa foi aqui em Sorriso e depois de 2007, meu pai acabou vendendo a de Sorriso para ficar só com a de Novo Biratã, porque era uma propriedade maior, a gente tinha mais área para crescer, né? É um município novo, era uma área nova, então, e foi o que aconteceu, né? De 400 hectares que meu pai plantava aqui próprio, foi para 900 na época, quase, né? Um pouco mais que o dobro. E aí, desde então, a gente vem crescendo e trabalhando nisso aí. Eu resolvi fazer... Lu, conta pra gente um pouquinho. A gente, na primeira safra, soja, segunda safra, milho e arroz, depende do ano. Por exemplo, esse ano a gente plantou arroz nas áreas irrigadas. E nos outros anos foi tudo milho. E na terceira safra a gente produz feijão também. Bacana, Lu. E aí, com todo esse histórico de família, a gente sempre, a história minha e da Lu é parecida. A gente não formou na área, mas acabou voltando para o que a gente foi criado, né? Também com essa realidade de fazenda, o fim de semana era o meu lazer da infância. Eu perdia todas as festinhas, enfim, as baladinhas, porque eu estava na fazenda. Mas conta, por que você sempre foi uma decisão de família, vocês trabalharem, se formar, você tem um irmão, né, que também trabalha na propriedade, e continuarem trabalhando dentro da porteira de vocês, numa propriedade familiar, ou você chegou a pensar e chegou a trabalhar fora em outras empresas? Então, a decisão de eu fazer agronomia começou no meu último ano ali, terceiro ano, na época, né, que a gente tinha o temido vestibular. E aí, chegou no terceiro ano, eu não sabia o que eu queria. Eu nunca tive o sonho de ser médica, advogada, dentista. Uma coisa eu sabia que área de saúde eu não dava para mim. Esse negócio de sangue, coisa errada, não vai para mim. Eu pedi opinião com meu pai falou assim, faz direito, né? Aí eu falei, cara, direito não vai dar certo, depois tem a tal da OAB, vai que eu não passo, eu não gosto de história, de geografia, eu gosto muito das matérias exatas e de biologia. E daí, na época, era vestibular. E na metade do ano eu prestei o vestibular da UFMT do campus de Sinop, que iria abrir. E aí lá tinha, não lembro se era 4 ou 5 cursos. E dos cursos que tinha, que era zootecnia, medicina veterinária, agronomia, engenharia florestal e enfermagem. Aí desses 5 cursos, eu falei assim, o que mais me adapta assim é a agronomia, vou prestar. Aí prestei na metade do ano e passei. Aí eu comecei a amadurecer a ideia da agronomia, né? Eu falei assim,
Meu pai tem propriedade, é algo lucrativo, eu não sei o que eu vou fazer, nunca tive o sonho de ser nada, né? E aí eu falei assim, vou fazer agronomia, porque mais cedo ou mais tarde a fazenda vai acabar sendo minha e do meu irmão. E eu falei assim, vou continuar o negócio, né, que já está dando certo, do que começar algo do zero, né, uma profissão, uma carreira do zero. E aí foi por isso que eu resolvi fazer agronomia. Aí, depois no final do ano, eu prestei o vestibular de novo, acabei passando. E em 2007, eu comecei a cursar agronomia na UFMT, no campus de Sinop. E aí eu me formei em 2011. E aí eu fui trabalhar numa revenda. Eu fui trabalhar com meu pai no primeiro momento, não deu certo, né? A gente sai da faculdade achando que a gente sabe tudo, né? E aí eu fui tentar dar um pitaco na fazenda, não deu muito certo. Queria revolucionar a fazenda já. E na verdade, assim, a gente sai muito, tipo, querendo conquistar o mundo, achando que a gente sabe tudo, e os nossos pais não, né? E aí que eu e meu pai não demos certo nesse primeiro momento, e aí eu fui procurar uma oportunidade de emprego no mercado. E aí eu fui... falei currículo para todo quanto era lado na época, né? E aí eu fui contratada para uma revenda que tinha aqui em Sorriso para ser assistente técnica dessa revenda. E aí eu comecei a trabalhar na revenda no final de dezembro, e aí foi em junho eu pedi para sair dessa revenda, para ir trabalhar com o meu pai, porque trabalhando nessa revenda eu rodava muito, eu rodava toda a região. Assim, a região de Sorriso, todo mundo fala assim, a região de Sorriso é uma região grande, porque abrange todos os municípios vizinhos menores, né? Então, eu andava, sei lá, tinha uma fazenda que eu ia a mais de 300 quilômetros daqui. Então, como eu rodava muito e eu visitava vários tipos de propriedades, desde a pequenininha até as maiores. Então, aí eu observava, né? Legal o modo que eles administram, como eles fazem isso, as aplicações. E aí eu olhava e falava assim, isso dá certo na fazenda lá da fazenda, isso aqui não ia dar. E aí foi até o ponto que eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu fiz agronomia para trabalhar com você e eu quero tentar de novo e voltar, você me aceita? E aí ele falou, não, pode voltar. E aí foi quando eu saí dessa revenda e voltei a trabalhar com meu pai, em 2012. E aí, desde então eu estou aqui com ele. E, nossa, muito legal ouvir assim sua história. Primeiro pelo discernimento ali na juventude ainda, de entender a parte de agronomia, porque muitas vezes o jovem foge, né? Fala assim, não quero isso de jeito nenhum. Até um pouco de rebeldia, né? Enfim, cada um tem uma história dentro da sua casa, mas você teve o discernimento, eu não tenho um grande sonho de ser de ter uma área na saúde, ter uma área no direito, na engenharia e tal. Então, eu vou tentar algo que tem dentro da minha família. E jovem ainda, você falou que passou ainda ali no meio do terceiro ano, muito legal assim, seu discernimento, mas eu acho, Ana, acredito, na verdade, que esse discernimento tem muito a ver com amor. Com certeza, não foi simplesmente porque era engenharia agrônoma, porque você trabalha com seus pais, que era na fazenda do seu pai. Tem um amor envolvido, né, do negócio, dos fins de semana com a pessoa de pequenininha lá. Então, assim, é um discernimento, com certeza, é fora da curva, a gente pega os jovens, mas tem um amor envolvido que deve ter sido, provavelmente, o amor que seus pais te passaram, seu irmão te passou, até de sua família mesmo, né? Como você falou, vieram tios para cá antes, né, para o Mato Grosso, e para ir, né, no caso. Então, com certeza, tem a ver com amor. Lu, obrigada por ter contado um pouquinho da sua vivência, querendo ou não, a gente, quando topa dar uma entrevista, a gente se abre, né, a nossa vida é uma caixinha de surpresa e a gente acaba abrindo as caixinhas. E agora a gente vai fechar essa caixinha, a gente também vai para um breve intervalo, a gente já volta para conversar com você ainda mais sobre o nosso tema aqui, que é logística, né, nesse país que ainda é tão difícil e tão necessário. A gente já volta num breve intervalo para continuar nosso bate-papo, que está ótimo. Obrigada. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro Hoje. Prevenir a obesidade
atividade infantil é uma aventura para as crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Vamos jogar, brincar e correr com a gente. 3. Atividades e brincadeiras ao ar livre. Fazem bem pro corpo e pra mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Saiba mais em gov.br/saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Agro Hoje. A rádio que faz a diferença no agro brasileiro. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Agro Hoje. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, vocês estão no programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje, dia 22 de abril, estamos com o nosso 5º programa, com uma convidada muito especial, falando sobre o custo logístico brasileiro, o mal que precisa ser resolvido. Está aqui conosco a vice-presidente da Comissão de Infraestrutura e Logística da CNA e nada mais ou menos que produtora rural lá no Mato Grosso, Luana Belusso. Luana, muito obrigada por estar conosco e a gente vai dando sequência aqui às nossas perguntas, no nosso bate-papo. Lu, queria trazer para você agora um pouquinho mais sobre o seu trabalho na CNA, né? A gente falou no primeiro momento sobre a sua vida pessoal e etc. Quero que você conte para a gente, como produtora rural e vice-presidente da Comissão de Infraestrutura e Logística da CNA, com certeza você vive e sabe do alto custo logístico do Brasil, né? Pela sua experiência lá dentro da sua fazenda e por trabalhar nessa parte política. Ele é nosso tema central aqui do programa. Então, eu queria que você trouxesse aqui para o nosso ouvinte, você explicasse o que a comissão da CNA ela faz, como que ela funciona, como é que é o trabalho que você, com a equipe que está lá por trás, né, junto com você, desenvolve e como que ele chega lá no produtor. A comissão, ela é da CNA, né? Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque eu não tinha esse conhecimento até participar do CNA Jovem, de como que funciona, como que é a pirâmide, né? Que acontece quando eu explico para alguns produtores, eles falam assim, é assim? Porque a gente só ouve falar, né? Tipo, das federações e da confederação, mas não sabe como que funciona o triângulo. Então, a base da CNA, da confederação, são os produtores. E aí, os produtores têm nos seus municípios os contatos que são os sindicatos. E aí, aí forma a base, produtores, sindicatos, e aí vem as federações, que representam os estados, cada estado do Brasil. E a partir das federações, a gente tem a confederação, que hoje fica sediada em Brasília, né? Que é a Confederação Nacional da Agricultura, que é a CNA. Então, a comissão, ela é formada pelo presidente, pelo vice e pela Elisângela, que eu falo que ela já está lá já faz uns 12 anos. E o que acontece? As federações passam a demanda dos produtores que vêm dos sindicatos, né, para a confederação. Então, todas as federações passam as demandas, os problemas que os produtores enfrentam de cada estado na parte de logística para a comissão de logística, né? E aí, a partir daí, a gente começa a trabalhar e ver o que nós, como federação, a força que a CNA tem, através dos deputados, senadores, né, podemos agir para melhorar e facilitar a vida desse produtor. Muito legal, Ana. Assim, eu acho que, na verdade, aqui justamente você explicou o que é o cerne aqui, que no primeiro bloco, né, quem está chegando agora, a gente falou que o objetivo meu e da Luciana aqui com esse programa, com uma pitada de política no campo, é trazer justamente isso para o produtor rural.
uma claridade sobre como que é feita a política, como que funciona e como que ele pode chegar a fazer parte disso ou tentar resolver o problema dele. E um caminho, o caminho, né, que a gente sempre indica, o primeiro caminho, é através do Sindicato Rural, que, como você bem falou, por a CNA ser uma confederação, está representada em todos os estados brasileiros. Quase todos os municípios que têm um agronegócio estruturado ou minimamente, né, que movimenta ali a economia do município, tem um sindicato rural, um sindicato de produtores e alguns municípios até diversos sindicatos divididos aí, né, por setores do agro. E esse é um caminho para ele, né? Então, se ele está com problema, se ele não está sendo atendido por alguma coisa do município dele, seja de estrada, educação no campo, segurança, né, escoamento de safra, crédito, um caminho que ele tem é procurar esse sindicato, né, é procurar a federação do estado, se ele estiver aí mais perto de uma capital, ou uma associação, né? Muitas vezes trabalham até em conjunto em muitos estados, o sindicato rural, a federação daquele estado, com as associações dos produtores de soja, de milho, de cana, de algodão, do que seja. Por quê? Porque esse sistema é o que a gente sempre fala aqui, ele vai chegar no poder público como uma demanda do setor, de vários produtores, e não da produtora rural Luana Bellucci. Isso ganha força, faz sentido para o deputado e para o prefeito trabalhar. E aí, tendo explicado isso, e a sua explicação foi muito, muito ótima, né, com o sistema de pirâmide, a gente queria te perguntar aqui, dentro da comissão de logística, que você explicou então que essas demandas chegam pelos sindicatos, federações, vão chegar para vocês na presidência. Queria que você trouxesse agora o que vocês estão trabalhando para a logística, para atender o produtor rural das demandas que vocês receberam. O que é a prioridade da comissão de logística da CNA para esse ano, assim, que é inegociável? Qual que está sendo o foco de vocês? O foco agora, até ontem a gente estava discutindo, falando sobre a questão daquela lei que saiu sobre o emplacamento de máquinas, né? Principalmente a região sul, que a gente vê essa realidade de muitos tratores, colheitadeiras andando nas rodovias federais, estaduais, e aí veio essa lei para requerer um emplacamento de máquinas, né? Então a gente estava trabalhando nisso aí para ver o que a gente pode ajudar e diminuir a burocracia e mais um problema, algo a mais para o produtor ter que se preocupar, né? Será que esse emplacamento vai ser útil realmente ou só mais alguma coisa para o produtor ter que correr atrás, gastar com placa, com documentação, vai ter que ter pagamento de imposto em cima desse maquinário emplacado? Outra coisa que a gente está falando muito esse ano é a questão das ferrovias, né? Que não tem como não falar em logística e não falar sobre ferrovias, questão dos portos, né? E a gente fala e toda a questão também das rodovias, né? Principalmente as rodovias federais, o estado delas. Aqui no Mato Grosso, a ProSoja faz um trabalho muito legal, que é o estradeiro. Essa semana semana passada, desculpa, teve o estradeiro na BR-163, que começou em Sinop e terminou lá em Santarém, onde produtores percorrem a rodovia e analisam, né, o estado da rodovia, foram conhecer o Miritituba, por onde a maioria da nossa soja, dos nossos grãos que é produzidos aqui no norte do Mato Grosso, está sendo escoado, né? Outra coisa também é as hidrovias, né? A gente está vendo aí uma movimentação para criar realmente a hidrovia, uma hidrovia brasileira, porque a gente não tem hidrovias, né? A gente tem rios navegáveis. Então, a gente são várias frentes, né, trabalhando aí durante, não só esse ano com foco, mas já vem há vários anos lutando para que melhore essa questão dessa logística e com foco em diminuir o custo ali para o produtor.
Ô Lu, é legal você trazer isso porque logística é coisa pra caramba, né? Quando a gente pensa em logística, eu nem imaginava isso, mas vocês estão debatendo na comissão a parte do emplacamento das máquinas, né? Que é logística também, mas logística também, quando a gente pensa em rodovia, ferrovia, né? Que falta no Brasil. E eu estava vendo, Luana, e eu acho que você como produtora no Mato Grosso, especificamente pela região que vocês estão, deve ver muito isso, né? Segundo aquele Plano Nacional de Logística, que é o PNL, a matriz de transporte brasileiras em números, né, deles de 2015, ou seja, é um levantamento ainda antigo, mas ele fala que a participação do transporte rodoviário no Brasil é 65%. É muita coisa, né? E fala que 15% fica lá no resto. Você, assim, quando você como produtor, não estou falando mais como presidente da CNA, quando você olha esse número, assim, é assustador, né? Quando você vê ali no Mato Grosso, onde você mora, aqueles trânsitos para conseguir escoar a safra, sair, não sai, né, Luana? Não. E aí entra outra questão que tem a ver com a logística, que é a questão de armazenamento, né? Então, a gente está aí lutando e brigando e principalmente não lutando e brigando por juros mais baratos, por mais recurso para o produtor chegar nesse dinheiro e construir seu próprio armazém, mas também tentar mudar a mentalidade dos produtores. Porque a gente tem uma mentalidade de produtores de que para mim não vale a pena, porque eu sou pequeno produtor, para mim não vale a pena ter um armazém. E não, a gente tem números aí, tem vários programinhas e testes onde o produtor pode ir lá e verificar se realmente é viável ou não para ele ter um armazém. Quando a gente fala em armazém, não é aquela estrutura gigantesca, né? Mas ter ali uma moega, um secador e um silo, pelo menos para ele armazenar, sei lá, 20%, 30% da sua safra. E eu vejo assim, nesses 2 últimos anos aqui no Mato Grosso, a gente passou por uns testes, né? O último ano foi a questão da seca, né? Atingiu muitos produtores e ocasionou o quê? Grão avariado. A gente viu muito produtor aí perdendo soja, né? Quando entrega em armazém geral por conta da classificação devido a grão avariado. E aí, no último ano, nós tivemos uma doença aí na soja que está sendo estudada e vendo que até agora ninguém sabe, que a gente chamou de anomalia das vagens, né? Então, tudo isso acarreta na qualidade do grão. E a qualidade do grão implica na classificação, que implica ali no ganho direto do produtor. Então, se o produtor tem ali o seu armazém, o seu silo, o seu secador, ele consegue misturar ali, fazer um blend, né? E conseguir embarcar um soja com uma qualidade melhor, né? Uma classificação melhor do que se ele fosse colher e entregar direto na trade ou no armazém onde ele realmente armazena o seu grão, né? Eu acho que é importante a gente desmistificar toda essa questão de armazém para mim não é viável. Não, hoje é totalmente viável. A gente vê aí a questão da clima, né? A gente se planeja porque vai chover bem, aí não chove. Acaba ocorrendo o quê? Chuva na colheita. Então, assim, será que não é mais viável você ter o seu armazém e gastar um pouquinho de lenha para secar e não ter tanto desconto, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso também, sobre essa questão de armazenamento que está diretamente ligada à logística. É o que eu ia falar, se complementam, né? A logística tem que escoar para uma estrutura, e se você tem mais estruturas distribuídas, você tem várias possibilidades de logísticas, aumenta sua capacidade, aumenta também a economia ou ganho do produtor, seja pela qualidade do produto, seja pelo momento da venda, né? Que ele pode segurar por um momento melhor. Pessoal, a gente está fechando o segundo bloco aqui, que a gente debateu, lembrando que quem chegou atrasado, já gostou aqui desse finalzinho, vai poder pegar depois
o programa na íntegra no site da rádio, www.radioagrohoje.com.br, no YouTube, nas plataformas da rádio e na nossa plataforma da Implantar também. Não saiam daí, a gente já volta para o terceiro bloco com mais discussão sobre logística, o agro e o que a política tem a ver com tudo isso. O programa Implantar volta em instantes. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Vida, Diagnóstico e Saúde. Várzea Grande e Mato Grosso tem inovação e tecnologia, exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas em um único lugar. Mais de 30 especialidades médicas, da ressonância à cintilografia, da oncologia à clínica de vacinas. Cuidar de você e de quem ama ficou mais fácil com o Vida Fidelidade. Mais descontos em saúde e sem filas. Ligue e faça já o seu agendamento. 3029-9700 ou vidavg.com.br. Responsável técnica, doutora Natasha Isliasarenko, CRM-MT 2909. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. A primeira rádio com programação 100% agro no Brasil. Programa Implantar, uma pitada de política no campo. Bem-vindos de volta ao nosso terceiro bloco do programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Estamos hoje aqui conversando com a Luana Belusso, que ela é produtora rural aí no Mato Grosso, engenheira agrônoma e atualmente vice-presidente da Comissão de Infraestrutura e Logística. Então, Luana, aproveitando já tudo que a gente está falando sobre logística e o assunto rendeu aqui no nosso intervalo também, vamos voltar já com uma perguntinha para você. Lu, desde que eu trabalho no agro, eu escuto que a gente tem um problema de logística, né? Que tem esse gargalo, que ele não é resolvido. E eu quero ouvir de você que, né, pensando no tamanho do Brasil, enfim, a gente sabe que já é uma dificuldade, né? É um problema complexo mesmo e antigo. O que você acha, assim, na sua opinião, como produtora e toda a sua bagagem já dentro da CNA e até dentro da ProSoja, que você é atuante, o que você acha que nós não conseguimos avançar com que seja uma solução, tentar mudar esse modal só rodoviário, ou, sei lá, com uma outra, várias soluções para tentar suprir isso. O que você acha hoje que a gente não consegue avançar no termo logístico? Ou não, me corrija se eu estiver errado. Nossa, Luciana, já avançou muito com isso. Conta para a gente, porque isso ainda é um calcanhar de Aquiles, um gargalo aqui para a gente do Brasil, e a gente não consegue sair dessa pátina. Primeiro eu acho que é pela questão do tamanho do Brasil, como você falou antes, né? Nosso país é um país quase continental, né? Então, para atingir talvez várias regiões é muito difícil. E depois tem a questão dos custos, né? Quando a gente fala em logística, a gente não está falando de valores pequenos, né? E sim valores muito altos. Uma coisa que eu acho que aconteceu, que tipo assim, que deu uma travada, principalmente na minha realidade aqui do Mato Grosso, foi a questão da 163, que foi como que fala? Que a Rota Oeste, que era administrada por uma empresa, né? Concessão? Isso, a concessão, isso. Então, tipo assim, a gente vê que a 163 acabou travando por conta disso, sabe?
que a 163, vamos dizer assim, é a coluna vertebral do estado do Mato Grosso, né? Então, ela chega até no Pará e vai até Rondonópolis, então, até a divisa do Mato Grosso do Sul. Então, é uma rodovia que corta o principal eixo, né, do Mato Grosso Norte-Sul, e devido à concessão, a gente ficou parado, né? Era para a gente já estar vivendo uma rodovia duplicada, e não foi o que aconteceu, né? A gente viu muitos problemas, muita gente enrolando, né? Tem a questão aí, entra a questão política realmente, né? Que a gente viu que não teve uma participação de muitos deputados, senadores em relação a isso, em se preocupar em ver que essas obras não avançavam, e a gente só começou a ver a partir do final do ano passado, né, quando houve a troca de administração dessa concessão, onde o governo do estado, através da MTPAR, pegou a administração da Rota Oeste, que agora é a nova Rota Oeste, e já vem fazendo a duplicação em vários trechos da 163, e eu já soube que outros trechos já estão sendo também licitados, para que, vamos ver, até final desse ano que vem, eu acredito que até o final do ano que vem a gente tenha uma boa parte aí da 163 duplicada, mas esse ano a gente já está vendo uns trechinhos. Quando eu vou para Cuiabá de carro, eu já vejo alguns trechinhos depois de Nova Mutum já duplicado. Então, eu acho que é um conjunto, sabe, de tamanho, custo e talvez não ter uma preocupação tão grande. Interesse. Exato. Interesse dos nossos políticos em relação a essa questão logística. Entendi, Luana. Essa questão da 163 é antiga nos debates aqui de Brasília, né, no bastidor, assim, tem muitos anos eu estou nesse bastidor do agro aqui em Brasília há 10 anos, e há 10 anos eu vejo falar da UBR 163, então a gente sempre, e aí trazendo de novo outra coisa que a gente fala sempre em bastidor, em palestra, em curso que a gente dá, né, o agro precisa entender, o produtor rural precisa entender que tem sim essa questão de falta de interesse, e o que não tem interesse na política, como tem muita coisa para ser debatida, realmente fica escanteado, fica esquecido, fica para depois. E tem o outro lado, que é a demora em todo o processo político para você ter certeza que pelo menos é o que a gente quer como democracia, de que todos os lados foram ouvidos e de que aquela solução que vai vir ali, seja para uma BR, seja para uma ferrovia, para uma hidrovia, né, que hoje o nosso assunto é logística, mas que ela escutou todos os lados e vai atender o maior número de pessoas possíveis. Não só o agro, mas a gente vai ver também o deslocamento social que pode ter por isso, o deslocamento comercial de outros bens, né, e não só o escoamento da safra. Então, assim, a gente já escuta essa BR-163 há muito tempo, e o histórico é mais ou menos esse, né? Primeiro, um levantamento ali de dados, uma argumentação enorme de anos do setor do Mato Grosso, de mostrar que essa duplicação era necessária, nevrálgica, e não interessava só o produtor do Mato Grosso, mas sim ao Brasil como um todo, porque daí sai o escoamento de boa parte do agro que abastece aí a nossa indústria de ração, né? De milho e exportação. E aí, depois desse amadurecimento, qual vai ser o modelo? Vai ser concessão? Qual concessão? Todo o processo de preparar para essa concessão ir. Depois da concessão, a fiscalização dessa concessão, que ficou aí, talvez, né? Acho que o pessoal cansou, falou assim, pronto, está na concessão, vamos focar em outra coisa. E não fiscalizou, que é outro papel do setor político e das associações. Fiscalizar, né? Não é só ficar preocupado em novas políticas públicas, mas em sim fiscalizar o que está em andamento e melhorar ela, porque às vezes você não precisa de uma lei nova, de uma ferrovia nova, de algo novo, você precisa melhorar a gestão do que já está aí para o Estado gerir ou para o setor privado fiscalizar também. Por isso esse sistema sindical, associativo, sempre que a gente fala aqui, tão importante, e BR-163 aí andando agora concentração nas ferrovias. Para fechá-lo,
A gente queria aqui que você fechasse esse debate nosso de logística no agro, que eu acho que foi super rico. A gente trouxe a questão de ferrovias, as principais pautas, as dificuldades e como que está ligado, né, não só ao modal de escoamento, mas a parte logística, de armazenamento de toda essa safra e de toda a produção do agro brasileiro, né? A gente queria que você trouxesse o que precisa ser implementado, qual que seria a principal política pública, assim, em termos de nacional, de estruturação da logística brasileira, que você acha que o governo ou a sociedade ainda precisa pensar e debater, né? O que você traria, assim? Seria a diferenciação de modal, assim, a gente ter várias opções, ou seria a tecnologia nesse modal, enfim. Dá aí sua opinião para a gente. Eu acho que assim, a questão de diferentes modais é essencial para a gente ter uma logística de qualidade, né? Agora, em março, eu tive a oportunidade de ir para o Egito, e aí eu desci o Rio Nilo, e eu parei para analisar, e eu falei assim, gente, o Egito, e em 2021 eu fui para os Estados Unidos, também uma visita sobre essa questão de logística. E nos Estados Unidos você vê as hidrovias, do lado das hidrovias a ferrovia e do lado as rodovias, né? Então eu falo assim, que o que acontece, esses três modais acabam se competindo um em relação ao outro. E a competição é boa, porque acaba acarretando num preço mais, não sei, um preço justo, um preço mais competitivo. Exato, um preço mais competitivo para produtor e as trades optarem, né? Qual deles eu vou? Com qual deles eu vou escolher? Porque fica mais viável, né? E eu acho assim, a gente tem que focar muito nessa questão de hidrovias, que a hidrovia, a gente percebe que tem um custo muito menor em relação à ferrovia e à rodovia, né? E aí, voltando, quando eu fui para o Egito, agora em março, eu também vi essa semelhança com os Estados Unidos. Estava descendo o Rio Nilo, eu estava ali navegando o Rio Nilo, do lado a ferrovia e do lado a rodovia. Eu falei assim, gente, o Brasil está atrasado anos-luz em relação a toda essa questão de logística, né? A gente vê que as nossas rodovias são muito desenvolvidas, mas que a ferrovia acabou parando no tempo, né? A gente teve um desenvolvimento bom, mas aí acabou cessando, parando. E agora a gente está vendo toda essa movimentação do governo em relação às ferrovias, o que eu acho super importante, e também essa questão das hidrovias. Eu acho que é de suma importância a gente ter essas três frentes e lutar pelas três ao mesmo tempo, e não só por uma ferrovia ou só pelas hidrovias, né? Elas se complementam, né, Lu? E Lu, eu já era sua fã, agora você está viajando ainda para estudar logística, eu estou mais sua fã ainda, né? Eu acompanhei essa viagem sua para o Egito no Instagram, mas eu confesso que eu não estava pensando muito em logística, e sim no que você estava fazendo por lá, agora você está trazendo isso, né? E é legal quando a gente, Luana é uma guria jovem, pessoal, e se vocês puderem assistir o programa, assistam, para vocês conhecerem um pouquinho da história dela, né, retomando lá no início, e olha só que legal, ela pega uma viagem dela, já com a mentalidade produtora, com a mentalidade presente da comissão, já, né, porque eu não sei se a sua viagem foi só para ver só essa parte de profissional. A viagem do Egito foi só turismo, entendeu? Aí eu tava lá e falei assim, gente, olha só. É isso que eu imaginei. Não, foi muito engraçado, porque falou assim, gente, a gente estava descendo o Rio Nilo, de repente acontecendo uma dragagem, tipo, eles tirando areia ali para melhorar a questão da hidrovia, sabe? Eu falei assim, gente, aí eu filmei, mandei para o nosso professor Edeon, para a Elisângela, eu falei, gente, olha aqui, eu tô no Egito, está acontecendo dragagem, a gente com problema de dragagem aqui no norte, né, no Pará, o ano passado, pela questão da seca, né, a gente viu que as barcaças estavam sendo transportadas com 40% da capacidade delas, devido à seca. Os rios baixaram e aí não tem dragagem, não tem como tirar a areia do fundo dos rios, né? Porque a gente tem rio, não tem hidrovias.
E para não acabar as barcaças acabar raspando no fundo, eles estavam diminuindo em 60% a capacidade, então eles estavam navegando com 40% para escoar esses grãos que estavam armazenados aí. Eu acho que dentro desse debate aí que você trouxe de diferentes modais, né, por trás disso daí, que é de fato um debate bem político, que eu vejo um ambiente hoje melhor, um amadurecimento melhor, tanto do setor agro quanto do governo, né, a bancada se fortaleceu muito nos últimos anos, mas por trás disso daí está algo que está parado há 10 anos no Congresso, e a gente está no último passo dele, que é o licenciamento ambiental, que é o que trava a maioria dessa questão logística, né? Que a gente precisa amadurecer nisso. O Brasil sempre vai ser um país que vai ser olhado e cobrado pela preservação ambiental. Não é o caso aqui de dizer que nós temos o Código Florestal, a gente está falando para convertido, todo mundo sabe, mas nessa coisa de licenciamento ambiental, a gente ainda precisa avançar com esse entendimento de um todo, de que você ganha muito mais com essa liberação de espaço, então, com essa autorização para duplicação de rodovia. Às vezes você segura um projeto de duplicação anos pela falta do licenciamento ambiental, para a ferrovia a mesma coisa, e essa falta de dragagem cai no licenciamento ambiental de novo. Então, assim, a sociedade precisa amadurecer, né? É claro que com isso o agro não está querendo destruir as coisas, mas a gente precisa melhorar o nosso escoamento, e aí isso tem compensações, né? Tem como você fazer essa compensação dessa dragagem e enfim, compensações ambientais. Assim, se eu tivesse que dar um pitaco, eu acho que o amadurecimento que a gente precisa fazer é nessa questão de preservação e licenciamento ambiental. Acho que a sociedade amadurecendo em relação a isso, a gente consegue destravar boa parte da questão logística do Brasil. E isso bate na questão da comunicação, né? A gente tem que comunicar melhor e levantar essa bandeira, né, que a gente sempre levanta, só que a gente levanta que nem se for para convertido, a gente fala para convertido, né? E acho que é uma luta bem difícil, mas que a gente tem que começar, essa questão da comunicação, né? De mostrar que esses licenciamentos ambientais, né, não são coisas que a gente vai destruir tudo, não. A gente, né, vai fazer depois uma compensação, algo que não vai acabar com aquele meio, né? E vai facilitar a vida de toda a população, né? É isso que a gente tem que começar a colocar na cabeça da grande população. Isso além do agro, né? Exatamente. Isso acarreta diretamente na mesa do pessoal das grandes cidades, aqui do interior também. É questão de ir no mercado e ver um pacote de 1 quilo de feijão que aqui em Sorriso está R$8, cair, entendeu? Porque não é só a questão de custo diretamente da lavoura, tem todo esse custo fora da porteira também, né? E a logística influencia muito nessa questão de custo. Lu, super legal o nosso bate-papo. Uma pena a gente ter que encerrar, porque infelizmente tem tempo, senão a gente ficaria aqui conversando, inclusive, sobre a sua viagem ao Egito e tudo de agro que você aprendeu lá. Eu quero, Ana, antes de te agradecer e pedir para você fechar, só que, né, em poucos segundos, assim, que você traga, a gente está em ano de eleição, a gente aqui na Implantar, a gente fala muito de política, né, de uma política partidária. Eu quero que você deixe aqui para o nosso ouvinte um recado, pensando que a gente está em ano de eleição e logística ainda é um mal que precisa ser resolvido. Qual o recado que você deixa para o nosso ouvinte? Já aproveita e faz seu agradecimento para a gente. O meu recado eu acho que se você quer ser ouvido, você tem que se envolver, né? Eu vejo a minha história, que hoje se eu sou ouvida é porque lá atrás eu me envolvi em tantas entidades e levantei a voz e levantei o dedo, e falar até papagaio fala. Então é uma coisa que eu brigo muito com amigos, brigo assim, né? Discuto com amigos meus que a gente às vezes tem opiniões políticas diferentes, onde eu falo assim, cara, se você quer ser ouvido, faça alguma coisa, se envolva
não precisa entrar diretamente na política, mas faça parte de uma entidade onde você possa dar seu pitaco, possa ir dar opinião, levar sua demanda, né? Produtor, leve sua demanda, não fique só reclamando dentro de casa, dentro da fazenda, porque a sua reclamação não vai bater na porta do sindicato, não vai chegar onde deve chegar. Então, eu acho que se você quer fazer algo diferente, ver um mundo diferente, você tem que fazer algo diferente, né? E é o que eu falo, você quer ver um mundo diferente, faça algo diferente e se comunique de alguma maneira e tente ser ouvido. E quero agradecer, meninas, por esse convite, adorei o nosso bate-papo, espero que toda essa informação e minha história chegue a vários produtores e produtoras, filhas de produtores também, os jovens que estão aí, e que eles tenham coragem de enfrentar. Às vezes a gente tem vergonha, mas acho que a gente não pode ter vergonha, e levantar o dedo e fazer aquela pergunta que a gente acha que é boba, mas que muitas vezes é a dúvida da pessoa do lado, que está ali, que também está com vergonha. Então é isso, muito obrigada e uma ótima semana aí pra gente. Sou sua fã, Lu, deixa eu na frente do programa. Lu, a gente que agradece o carinho de você ter atendido aqui o programa, é sempre bom, a gente se conhece há bastante tempo, mas a gente sempre descobre uma coisinha a mais, né, nesses nossos bate-papos, já que a gente não se encontra sempre, você fica no Mato Grosso, a gente fica aqui. Mas, enfim, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido muito mais sobre logística, comecem a olhar com outros olhares, né? E peguem essa frase final da Luana, né? Se você quer um agro diferente, uma logística diferente, ou o que você quer que seja diferente, faça a diferença e comece por essas eleições municipais. Elas vão ter total influência nas eleições, que é a que todo mundo se preocupa daqui 2 anos, em 2026. Então, comecem agora a mudança que vocês querem ver em 2026. Por hoje, a gente vai ficando aqui. Se vocês pegaram só o finalzinho, ficaram curiosos, vão lá no canal do YouTube da Rádio Agro Hoje. Daqui a pouquinho, fechando o programa na íntegra vai estar lá completinho. E se vocês quiserem saber mais sobre a gente, entrar em contato com a gente, com a Luana, acessem a gente pelo nosso Instagram, @implantar Agro. Aqui a gente vai ter um prazer de discutir mais com vocês sobre essas informações e agradecemos de novo a Luana, sempre um prazer. Quem sabe daqui a pouco a gente volta aí com um tema quente de logística para um próximo programa. Pessoal, até daqui 15 dias de novo no programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Beijo, Lu, obrigada. Beijo, obrigada. Até mais. Conectando